Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O assunto que eu trago para a pauta de hoje seria a justiça divina, porque é um tema bastante forte para nós, bastante importante, porque afeta as nossas vidas e a nossa compreensão das leis espirituais, do sentido da vida, faz-nos entender o porquê dos nossos sofrimentos, né? Porque nós somos, recebemos rajadas de sofrimento todos os dias, os nossos familiares, né? Filhos, amigos, que muitas vezes tão dolorosas provas passam, né? E que a gente não consegue compreender o porquê de tudo isso, porque muitas vezes a gente vê as pessoas de moral, às vezes não tão elevada, se dando tão bem na vida, né? Pessoas que passam, que roubam, né? Que espalham mentiras, e faz-nos questionar até a justiça de Deus, né? Porque não é justo, pelo nosso sentido de justiça, né, que todos temos nós, que pessoas de índole não tão boas conseguem se dar tão bem na vida, enquanto a gente vê pessoas dignas, né, com virtudes, pessoas que trabalham, que estudam, que fazem o bem, às vezes se dando mal, às vezes sofrendo vicissitudes, doenças, né? Dores, né? Parentes que sofrem, crianças que são hospitalizadas, os pais sofrem doenças incapacitantes, ou o irmão que sofre um acidente, uma dificuldade financeira insuperável, faz muitas pessoas questionarem a bondade de Deus, inclusive. Isso é uma coisa muito recorrente, principalmente nos dias de hoje, onde o materialismo campeia para todos os lados, que faz todos nós questionarmos até a justiça divina. Se nós temos o entendimento que Deus é soberano, bom, onipotente, as suas leis, com certeza, são justas. Tudo está dentro de uma divina ordem. É um processo evolutivo. Temos que nos conhecer sabendo que quão imperfeitos nós somos como espíritos ainda. Por isso sofremos todo tipo de vicissitudes, de dores. Isso faz nós nos transformarmos, o nosso espírito imortal. É a lapidação do nosso espírito. Nós somos como uma pedra bruta espiritual que vai se transformar num diamante, que seria o espírito puro. Nós não estamos nesta condição de pureza ainda para aspirar uma felicidade plena. Nós, por causa das nossas imperfeições, sofremos, e o sofrimento é inerente à imperfeição. Quanto mais imperfeitos somos, mais sofremos as dores da vida. Mas às vezes a gente não compreende, porque a nossa vida, se a gente olha todo o nosso passado, desde a infância, adolescência até a vida madura, e às vezes a gente não encontra a maldade essa que nos faz sofrer. A gente não vê o mérito do sofrimento, né? Porque eu sou uma pessoa boa, né? Muitas vezes a gente percebe isso no relato das pessoas. Porque eu sou tão bom e porque eu sofro tanto? Eu perdi o emprego, minha esposa perdeu o emprego, eu estou com os filhos doentes, numa dificuldade financeira terrível. Fora isso, a doença que me fustiga diariamente. Eu estou com problema com meu pai,
com meus avós, meus filhos, me faz questionar o que realmente faz sentido nesta vida, né? Quanto à justiça divina. Mas nós temos que ver o nosso sofrimento de um prisma que, se a causa não está neste momento, nesta vida, com certeza ela vem de um momento anterior, porque nós somos espíritos antigos, né? Nós temos séculos de existência, nós temos muitas experiências neste mundo, né? Não só neste, como em outros mundos. A gente já passou por muita coisa, a gente já trabalhou muito, a gente já sofreu muito, né? A gente já participou de muitas batalhas, a gente passou por muitas afeições traídas, né? Quem não teve uma dor de afeição traída, que a gente não esquece. A gente teve, então, uma miscelânea de experiências que nos trazem uma bagagem espiritual de outras existências. E muitas vezes a gente traz no nosso espírito imortal, atado na nossa consciência, débitos às vezes criminosos e hediondos, que a gente nem pode imaginar. Pela bondade divina, a gente tem uma encarnação que a gente esquece todo o nosso passado. Nós esquecemos o nosso passado para que ele não nos perturbe, porque se nós soubéssemos tudo o que a gente já passou e tudo o que a gente já fez, as pessoas que a gente prejudicou por leviandade, um compromisso assumido que a gente deixou para trás, nós nos perturbaríamos, né? Podemos ser muito criminosos, até muito mais do que a gente possa imaginar. O nosso espírito é antigo, são muitas vivências, né? Então, pela natureza da falta, ou pela natureza da expiação, imaginamos uma pessoa numa condição que venha num estado de perturbação mental, uma loucura, além de um estado de loucura. Vou citar só um exemplo de uma doença grave psicológica, que seria a esquizofrenia, né? A pessoa já nasce esquizofrênica, ou desenvolve a esquizofrenia, é um estado de loucura terrível, né? Para quem já conheceu e sabe. E, digamos assim, brincada, a esquizofrenia, ela tem uma doença física incapacitante também. Pela natureza da pena, da expiação, a gente já pode antever qual tipo de delito pode ter ocorrido no passado. Não existe uma fórmula geral para todos, a gente não generaliza que isso foi por tal causa ou por isso, mas a gente pode ver a gravidade da falta, né? Foi algo muito grave para vir numa situação dessa, mas é porque Deus é ruim, não é bom para estar punindo. Deus não castiga. É que existem leis na vida, leis imutáveis, é o remédio amargo. O remédio amargo que tem que haver para as pessoas mudarem. Porque este remédio amargo, porque um criminoso, uma pessoa que passa uma encarnação inteira correndo atrás do crime, prejudicando fulano, ciclano, uma família inteira, matando, destruindo, queimando, se ele não tiver uma reparação daquilo, uma corrigenda, ele renasce e continua matando, destruindo, prejudicando as pessoas. Não vai haver mudança nenhuma. É o remédio amargo da lei da vida, a lei da causa e efeito, né?
Toda falta tem que ter uma reparação. E às vezes a pessoa que vem numa condição, por exemplo, de idiotia mental, né, síndrome mental, pode parecer assim, pô, essa pessoa sempre foi assim. Muitas vezes é um espírito muito inteligente em outras vidas, muito inteligente, que usou a sua inteligência, a sua capacidade intelectual para prejudicar os outros, né? E ele vem numa condição para que o seu raciocínio fique meio que embetado, né, congelado, para que ele não cometa novamente a mesma falta. É uma condição com uma prisão para o espírito, né? É uma prisão para que ele não caia de novo no erro, no mesmo que ele já teve em outras existências. Assim, as pessoas que já vêm numa condição, digamos, de paralisia, talvez a vida dele em outras vidas foi correndo atrás do crime, né? Vem numa condição que ele não possa mais delinquir daquela forma, né? E parar para pensar e despertar em si mesmo a sua consciência, o momento da parada, porque a gente precisa deste momento do baque, para que a gente possa refletir sobre a vida, porque só nós mudamos quando a tempestade chega, né? Porque quando está tudo tranquilo na vida da gente, tudo fluindo bem, a família, o dinheiro, né? Quando tudo está fluindo bem, a gente não se preocupa com o lado espiritual, a gente se preocupa com o lazer, com passear, ver TV, com assistir o filme. A gente não tem tempo para a parte espiritual. Mas quando a crise, a tempestade chega nas nossas vidas, de uma hora para outra, a gente para pensar um pouco na realidade da vida, num aspecto transcendente da vida. É assim. Quem nunca foi num velório, num cemitério, vendo um parente que desencarnou e não ficou naquele momento de parar que, poxa vida, a gente é tão, o nosso corpo é tão frágil, né? A nossa vida é tão, não está nas nossas mãos, sabe? A vida não está nas nossas mãos. A gente pode estar aqui como está do outro lado da vida. Isso é tão frágil na nossa vida. A gente não para, pensa nisso. Somente quando a gente leva a cacetada na vida é que a gente começa a transformar. É só ver pessoas que sofreram uma doença grave, um câncer, por exemplo. Ela começa a mudar o hábito de vida dela, ela começa a se alimentar mais saudável, né? Ela começa a pensar em meditar e tudo mais. Não quer saber mais de alimentos processados, sabe? É uma mudança de rumo. A vida é didática. Nós vemos aqui para esse plano para aprender, para evoluir, né, para novas experiências. Nós temos que ter esses choques no dia a dia, porque nós vivemos num mundo ainda inferior. Isso todos já sabem, aqui receberam diversas palavras para essa, para saber que nós vivemos num estágio inferior de vivência. Mas temos que ter essa experiência ruim da vida para aprender. É no dia a dia, é no choque com o semelhante, na tolerância com cada um, no conhecer como é que cada um é um universo à parte aqui. Cada um tem uma visão de mundo diferente, uma experiência diferente, uma criação diferente. Foi criado desta, daquela maneira. Os pais me criaram desta, os pais eram agricultores, os meus pais já eram mais abastados. Então cada um tem que respeitar o seu semelhante, porque cada um vem de
de um universo diferente na sua criação. Então, como a gente tem uma visão diferente de mundo, cada um tem a sua, a gente às vezes não consegue compreender o semelhante, né, a diferença. Hoje em dia, até que hoje em dia as pessoas estão começando a acender uma luz para a questão das diferenças, saber respeitar o próximo, né? Que o outro tem o cabelo assim, que o outro tem assado, que o outro gosta de se expressar de uma maneira, o outro de outra, o outro gosta de vestir assim assado. E sim, respeitar a individualidade, não entrar dentro do direito do semelhante que possa ferir a sua suscetibilidade. Então, nós somos um conjunto de irmãos vivendo numa escola de aprendizado e de resgate da vida. Nós somos repetentes, na verdade, porque nós viemos de outro mundo para cá. Somos repetentes, porque nós já agimos muito mal. Outros, e alguns estão se saindo bem, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas vezes, pessoas numa condição miserável, conseguir, pelo esforço próprio lá, estuda, trabalha, leva uma vida digna, pensa em se melhorar, tem um sentido religioso diferente, começa a cultivar a espiritualidade no dia a dia e ter uma visão diferente da vida. Depende daquilo aquilo que vem lá do fundo do coração de cada um. E cada um é despertado também, ninguém caminha sozinho. O espírito protetor de cada um vai lá, sopra no ouvido: meu irmão, não é por aí. Tu está agindo errado, acorda. Às vezes no sonho a gente tem uma imagem de uma coisa errada, né? Às vezes por imagens simbólicas, né? Para que ter uma imagem, pode só dar um exemplo assim, simbólico, está tudo errado, a pessoa está fazendo tudo errado na vida, é cheia de vícios, não liga para nada, é desrespeitoso, tudo mais com o trabalho, com os semelhantes. Ele acorda, ele dorme e lá no despertar, no lado espiritual, né? Esse estado de que a gente desdobra, vem uma casa toda bagunçada, não entende por que, e tudo com muitos detalhes ali, sujeira de um lado, a porta quebrada, e não entende por que aquela imagem simbólica da casa toda, às vezes invadindo água, e tudo em confusão, mas aquilo ali está dando uma imagem, digamos assim, simbólica de como está a tua casa mental, como está a tua vida, uma bagunça, né? São os benfeitores, e às vezes é bem na hora que a gente está acordando, assim, quando está despertando, que a gente, opa, ficou aquela imagem, é o nosso espírito amigo, nosso anjo está guardando uma luz, ó, está errado, faz diferente, olha o que tu está fazendo com a tua vida, não desperdiça a tua encarnação tão preciosa. Cada dia, cada hora é o ouro na nossa encarnação. É tão precioso os momentos para ser desperdiçado com tanta futilidade, né? E depois voltamos para a pátria espiritual, desencarnamos, encontramos os nossos entes queridos, amigos, de outros tempos, aquela felicidade de reencontro. Muitos se encontram dessa maneira e começam a ver aquelas mãos luminosas que nos estendem a esperança de novo de retorno, e ver que nós oferecemos mãos sombrias e sentimos vergonha. Muitas vezes sentimos vergonha do que nós oferecemos, do que nós esquecemos nossos deveres, os nossos compromissos assumidos, e levamos a vida assim, ao léu, sem nos preocupar,
de evoluirmos. Toda a espiritualidade da Casa de Bezerra de Menezes está aqui e ausculta a consciência de todos nós e sabe a necessidade de cada um aqui. E cada um, no momento que faz a prece, recebe a resposta daquilo que é necessário para modificar a sua vida. Nós todos, eu acredito que muitos de nós aqui, reunidos, e não estamos aqui por acaso, tem um propósito, né? Muitos de nós assim, somos companheiros de muito tempo. Vamos nos reencontrar de novo, vamos nos reencontrar e ver o que realmente é a felicidade plena, quando nós conseguirmos vencermos a nós mesmos, porque a luta aqui nesse plano é contra nós mesmos. Não existe outro adversário. Deus é bondade infinita. Nunca devemos questionar a justiça divina. Tudo está correto no mundo. Deus não erra. Deus não erra. Tudo está certo. É só olhar a natureza. Tudo é perfeito. Tudo funciona de uma maneira incrível, milagrosa. Todo dia o sol nasce, desce, chove, o oxigênio numa quantidade perfeita, o ozônio numa quantidade perfeita, né? A clorofila para desenvolver as plantas, os átomos, as bactérias, tudo em perfeita harmonia para que a vida aconteça. E nós estamos todos dentro deste contexto milagroso que é a vida, essa coisa fantástica. E se nosso íntimo estiver sintonizado com a alegria de viver, né, nós viveremos uma plenitude, um sentimento melhor a cada dia, deixando as nossas sombras do passado para trás e transformando a nossa vida em luz. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Devemos refletir sobre a justiça divina, sabendo que Deus é misericórdia e amor infinito, e que cada um de nós aqui é filho de Deus. Ninguém fica esquecido. Que assim seja.